Olá, olá, olá. Olá. Conectando-se. Ao Facebook Live. Mais uma manhã. Bom dia, hoje é dia 13, segunda-feira, 13 de setembro de 2021, segunda-feira, agora são 9 horas da manhã e nós estamos aqui para abençoar, né, a sua vida compartilhando um pouquinho da nossa devocional, um pouquinho do nosso, né, tempo de devocional, onde nós estudamos a palavra de Deus. Lembrando que sexta-feira passada nós iniciamos então Hebreus, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 1, tá? Que vai ser uma jornada maravilhosa. Você vê que muitos consideram ele como um quinto evangelho, né? Por ter uma perspectiva de Jesus de uma forma bem especial. E eu quero convidar você a prestar muita atenção, circular bastante quando falar de Jesus. Esse capítulo 2 ele vai dar introdução para um entendimento muito gostoso acerca de Jesus como homem que veio em carne, passou o que nós passamos, até para nos mostrar que nós também podemos, né, sobreviver a tudo isso aí. Vamos lá então? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Observe que o foco é a prestar atenção ao que temos ouvido para não se desviar. Tá? Então, e aqui é importante assim, há uma preocupação do escritor de Hebreus, que uns falam que é Paulo, outros falam que é Apolo, enfim, nunca sabe, não sabe-se exatamente quem foi o escritor, mas é uma preocupação do povo não se desviar. Ele fala prestar atenção ao que você está ouvindo, né? Prestar atenção. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E aqui a ideia é como escaparemos se negligenciarmos a tão grande salvação seguindo a Jesus, a tudo que Jesus tem nos ensinado, tá? A gente não pode negligenciar isso. Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi os anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é um homem para que com que ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, curado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Aqui só um pouquinho. Então, o que é importante falar, está descrevendo aqui, né, Jesus vindo em carne, na verdade, vindo como ser humano, e aqui fala uma estrutura, uma composição menor que os anjos, aqui diz, né, fala um pouco menor que os anjos, mas coroado de glória, tá? O versos 9 fala assim: vemos todavia que aquele que por um pouco foi menor do que os anjos. Daí Jesus, então ficando bem claro que nós estamos falando de Jesus, tá? Para não restar dúvida. Coroado de honra, sim, e de glória, né, por ter sofrido a morte. Lembramos que ele sofreu a morte, né, para que pudesse vencer a morte, tá? Vamos lá. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. O que eu acho legal aqui, pastor, que veja que o versos 10 está dizendo assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito. Tornasse quem? Jesus. Perfeito. Mediante o quê? Sofrimento. Sabe? Por que é importante assim? Para a gente saber o seguinte: poxa, se Deus usa um processo de sofrimento para tornar Jesus perfeito, por que ele faria diferente com a gente? Porque tem gente assim que não pode perder uns cílios, né? Uma unha. Não pode perder uma unha e vai Jesus, né? Então você vê que o próprio Jesus, Deus faz ele perfeito mediante o sofrimento, tá? Autor da salvação deles, que seria nós, tá? Então, e daí fala, né, o versos 11: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados, ou seja, tanto Jesus quanto nós, tá? Provém de um só, ou seja, por isso Jesus não se envergonha de chamar os irmãos.
De quem é esse um só que Jesus veio e que nós também vemos? De Deus. Tá? Então, é importante a gente ter esse entendimento. Vamos ver, versos 12. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Eu vejo Jesus não tendo vergonha de nós. Pois vendo é. Jesus, assim, ele não tendo sequer constrangimento. Não, esses pecadores mesmo. Não, ao contrário. Né? Jesus, né, nos vendo, né, como irmãos, né, nos vendo como filho de Deus. Isso é a maior certidão que a gente pode ter, né, de naturalidade ou de natureza, né? Vamos lá, verso 16. 14, né? 14, né? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Eu chamo a atenção porque fala que ele também participou da condição humana. Então aqui, porque tem muita gente que acha, porque Jesus é Jesus, dá a impressão que Jesus não foi igual a gente, que era uma pessoa diferente não, tá da bem gente. claro o texto. Não, ele participou de uma condição humana, exatamente como... Por isso que a gente não pode dizer assim, Jesus não pecou porque era Jesus. Se fosse o Alex, a André pecaria. Não, ao contrário, o Alex e a André que peca porque não é Jesus, mas nós deveríamos ser, porque ele veio como nós, em condição humana, quer dizer, não tem desculpas. Nós podemos sim nos tornar como ele, como ele era, não se tornou, como ele era, ok? E o 17, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação para os pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aqui, você olha que coisa bacana isso aqui. No domingo, o pastor pregou sobre isso, né? Quem esteve... Domingo passado, assistiu, acompanhou, esteve presente, você lembra que eu citei esses versículos, né? Agora, observe que aqui fala, né? O verso 17 fala assim que ele, por essa razão, era necessário que ele se tornasse, Jesus se tornou semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos. E aqui, gente, né? Do que está falando, né? Como assim? Ele se tornou igual a nós em todos... Exato, igual a nós em todos, tudo. Quer dizer, tudo que a gente vive, passa, pensa, sofre, se alegra, ele também conhece. Ele conhece, né? Ele sabe. Tá. E por quê? Teve um motivo, olha, para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Senão, como é que ele ia poder, né, cuidar da gente se ele não sabe o que a gente passa, né? E fiel em relação a Deus e fazer propiciação. E aqui tem uma observação na minha Bíblia, pastor. Fazer propiciação é o quê? Desviar a ira de Deus dos pecados e removê-los. Então, olha só que legal. Ele precisou, né, como nós, para poder ser aquele que iria remover os nossos pecados. E encerra daí com o verso 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado... Quer dizer que Jesus foi tentado... Então não é só você que é tentado, Jesus também foi, tá? Ele sofreu, né, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, ele pode ajudar outros. Exatamente, porque ele sabe exatamente as dificuldades que você passa, tá? Agora, então, é importante que a gente não se justifique pelo fato de estar sendo tentado e às vezes ceder às tentações e que leva ao pecado, né? A gente não fala assim, cair. Não cair, gente, né? A gente não precisa cair. A gente vê aqui Jesus, conhecedor de tudo aquilo que a gente vive, passa e disposto a nos ajudar, na verdade, pronto a nos ajudar, né? Que nessa devocional de hoje, iniciemos a nossa segunda-feira e você sabendo que você tem aquele que ajuda você e que sabe exatamente o que você está passando e está disposto a estender a mão para você, tá bom? Acho que hoje é isso, né? Às 15 horas nós se vemos, tá? Um beijo no teu coração, tá bom? E acompanhe com a gente aí, você vai ver que o livro de Hebreus vai ser, assim, algo revelador, vai abrir a tua mente de uma maneira especial, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até às 15 horas. Um abração.